Fala galera, bom dia. Falar aí sobre o discurso do Lula na ONU, né? Todo mundo fazendo bastante piada aí com a questão de terem cortado o microfone dele, né? Mas o que foi dito sem o áudio para a galera é o que realmente preocupa, né? É muito perigoso. Ele continua avançando com essa agenda de totalitarismo. A ONU, para mim, pelo menos, nunca prestou, não serve para nada, absolutamente nada. É totalmente enviesada, cheia de problema, cheia de interesses e totalmente esquerdista e por aí vai, né? Agora, quando fala em pacto, né, a gente pensa em pacto. Quem que faz pacto com quem? Para obter benefícios, para quando eu escuto pacto, eu falo assim, a pessoa vendeu a alma lá, né? E fez um pacto, e aí a pessoa passa a ter benefícios, passa a ganhar um monte de coisa, porque fez isso, né? E o que que o Lula está fazendo? Vendendo o país, né? Entregando, na verdade, o país, né? Porque foi meio que uma troca aí por terem tirado ele da jaula, né? E tudo mais. Então, fica muito esperto aí com essa Agenda 2030. Peter Dancapso falou que a agenda em si é boa, mas não a forma que eles fazem. Eu já não concordo. Eu acho que eles usam de um tema bonitinho, limpinho, cheirosinho, para poder tomar a liberdade das pessoas, avançar cada vez mais com o totalitarismo, cada vez mais fazer a gente de escravo, né? Poxa, é sujeira, né? As pessoas pegarem um tema importante, uma coisa boa, e para que ninguém consiga falar não, não, não. Quem que vai contra um tema desse, né? E se vocês prestarem atenção, o assunto ele vem sempre avançando, 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 avançando. O Lula, quando começou, ele começou lá atrás, e hoje ele é o que ele é, ele conseguiu, porque ele insistiu e ele vem avançando. Se a gente continuar, deixar avançando, uma hora eles vão chegar onde eles querem, né? Ver a situação hoje do Brasil, ver como está a situação de liberdade das pessoas, né? Então, isso começou lá atrás e veio avançando. Então não tomem cuidado não, viu? Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. O Metrópolis foi quem postou o vídeo do Lula tendo seu microfone cortado. Ele estourou o tempo, só tinha 5 minutos. E esse vídeo ele fala muito, né? Esse tweet fala muito. Esse episódio fala muito, não apenas do Lula, que fala demais, parece o Biden, né? Desligar o microfone, ele continua lá em vez de ir embora, não sabe mensurar o tempo. Mas isso também fala sobre o estado das coisas do Brasil e a importância que nós estamos dando a determinados assuntos. Parece que as coisas estão cada vez, né? As preocupações estão cada vez mais focadas na estética e não no conteúdo. Dá pra lacrar, dá pra mitar, dá pra dar risada, pronto. E o que é que o Lula disse? Quantas matérias você viu ontem de pessoas abordando o discurso do Lula? Quantas matérias você viu? Até os próprios jornais da mídia mainstream deram destaque a isso daqui, que é o que está na CNN, estava no Metrópolis. O que está na Metrópolis está na CNN, também sai algo similar no Estadão. Mas o discurso mesmo, que é a parte principal, e o que está sendo debatido da ONU, ficou em segundo plano. É tudo pela estética, agora é só para dar risada. Lula sai de tempo, tem microfone cortado. Apesar de ser interrompido pelos agradecimentos do presidente da sessão, Lula prosseguiu com a fala que passou a não ter áudio na transmissão oficial e nos alto-falantes da sede da ONU. Mas vamos dar uma olhada, né? Ontem, lá no canal secundário, eu vi esse assunto e até comentei, ó, gente, eu não parei para olhar, mas eu tenho certeza, pelo menos eu falei assim, eu acho, né, que se a imprensa, a grande imprensa, tá só falando do fato aí que o microfone foi cortado, pelo menos o Jamil Chad, ele vai entrar em detalhes. Porque a gente sabe que o Jamil é o porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil, contra o brasileiro, contra o povo. E o Jamil prestou atenção e ele trouxe alguns bastidores interessantíssimos que eu não sei, eu acho que graças a Deus que cortaram o microfone do Lula. Lula fala em fracasso coletivo na ONU, estoura tempo e microfone é cortado. Lula afirmou neste domingo, em Nova York, que o pacto da ONU, aprovado neste domingo, não é suficiente ainda para lidar com as crises estruturais
criticou o Conselho de Segurança e a falta de ambição da comunidade internacional em reformar as instituições. O conteúdo de sua fala foi antecipado pelo UOL. Jamil Chat sabe de tudo. Jamil 100% aliado à agenda globalista. 100% alinhado à agenda globalista. E o Jamil já sabia de primeira mão. Obviamente o Lula também está alinhado com essa agenda. E vai gravando isso, né? O Lula está cobrando, o pacto não foi tão bom. Diante das queimadas no Brasil, sua única referência ao clima foi uma cobrança principalmente aos países ricos. Os níveis atuais de redução das emissões de gases do efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. O Lula quer mais regras verdes, mais compliance e quer, né, financiamento que leve em consideração aspectos verdes. Em parceria com o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, como preparação para a COP30 no Brasil, né, o Lula já está relegando a ONU, a autoridade internacional, tomar conta do Brasil. Vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil, ou seja, os zongueiros, para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade. Essa foi a nota do Jamil sobre o discurso do Lula. Mas eu não me dei satisfeito por isso, né? Eu falei, cara, eu quero saber o que é que o Lula disse. Eu quero o discurso completo. E, obviamente, basta ir no site do governo para encontrar o discurso completo. Eu não vou ler ele todo com vocês, mas eu separei aqui alguns highlights, os melhores momentos, que é no mínimo de assustar. Discurso do presidente Lula na abertura da Cúpula do Futuro em Nova York. Lula, isso aqui é a fala do Lula, ele estava lendo isso. Há quase 20 anos, o então secretário-geral Kofi Annan nos convidou a pensar em como revigorar o multilateralismo. Ih, Maria, isso doeu em mim. Há quase 20 anos. O que é que aconteceu em 2004? Por que foi em 2004? Quando Kofi Annan, inclusive, tinha como seu vice Mark Malloch Brown, atualmente o número 1 da Open Society Foundation. Número 1 mesmo, não é o número 1. É o chefão da Open Society Foundations, ao longo do Soros. Mark Malloch Brown era o vice do Kofi Annan. O que acontecia em 2004? A gente vai relembrar. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos. Isso, os ODS, ele junto, os 17 juntos, é a Agenda 2030. Lula falou que a Agenda 2030 foi o maior empreendimento diplomático dos últimos anos. Tradução, a Agenda Globalista foi a nossa maior iniciativa. E graças a bom Deus, apenas 17% das metas serão atingidas dentro do prazo. Os globalistas fracassaram, mas estão avançando. A gente pode falar, de um lado eles perderam, né? Mas eles conseguiram avançar em 17%. Os níveis atuais de redução de emissões de gases do efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Vamos pôr mais regra, vamos para cima do povo. Em parceria com Guterres, como preparação para a COP30, vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar ação climática sob o prisma da justiça, da equidade, da solidariedade. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção a seguir. O documento trata de forma inédita temas importantes como dívida dos países de desenvolvimento e tributação internacional. O imposto global. Você não tem como ter nenhum governo sem arrecadação. Qualquer governo, ele precisa de arrecadação para ele se manter. Todo governo cobra imposto. E para você ter um governo mundial, você tem que ter um imposto mundial. Ah, Jesus. A criação de uma instância de diálogo entre chefes de Estado e de governo e líderes de instituições financeiras internacionais promete recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial. Ele está empenhado, ele quer criar agora uma nova autarquia, um novo Banco Mundial, ou quem sabe o Lula quer criar agora a Receita Federal Mundial, né? A Receita Internacional, nem mais federal. Mas, ainda assim, nos faltam ambição e ousadia. Aí ele reclamando que o pacto não foi bom o suficiente. A crise da governança global requer transformações estruturais. O fique em casa, conflito na Europa, Oriente Médio, corrida por ferramentas, mudança do clima, escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece
de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. Vocês concordam com isso? Vocês acham que, na visão de vocês, no mundo hoje, com o conhecimento que vocês têm, do que vocês observam aí internacionalmente, vocês acham que vai ser bacana se existir um organismo internacional capaz de implementar e fazer cumprir as suas decisões, ter autoridade para isso? Vocês querem dar poder de polícia para a ONU? É o que o Lula está defendendo no discurso dele. Mas o que é que ganhou destaque? Que cortaram o microfone, porque dá para dar risada. A Carta da ONU não faz referência à promoção do desenvolvimento sustentável. Precisamos de coragem e vontade política para mudar, criando hoje o amanhã que queremos. O melhor legado que podemos deixar às gerações futuras é uma governança capaz de responder de forma efetiva aos desafios que persistem e aos que surgirão. Muito obrigado. Isso é o que o Lula estava para falar, né? E cortaram o microfone dele. Aí, o que acontecia em 2004, há 20 anos atrás? E se repensou o multilateralismo, um novo formato, para ganhar, né? Ficar renovado. Esse evento aqui, ó. Global, o impacto global, ali em cima. Who cares wins. Quem se preocupa vence. Tradução. Conectando mercados financeiros para a mudança global. Foi a partir desse documento aqui que se criou a Agenda SG. Essa foi uma provocação que o Kofi Annan fez, chamou sociedade civil organizada, grandes instituições, grandes empresários, instituições financeiras. Na época o Banco do Brasil estava lá. E aí esse documento foi gerado. E esse documento é o que deu base à chamada Agenda SG. A partir de 2004 com isso daí. Então o Lula conhece um pouquinho a história. Não, o Lula não conhece. O Lula não sabe de nada. Gente, o Lula, ele não escreve o discurso dele. O Lula só estava lendo. E pelo tipo de pessoa que está lá na ONU para falar de outros assuntos, e levando em consideração denúncias que já foram feitas desde 2022 por pessoas da esquerda, que inclusive o Lula nomeou, como o Elie Jabbour, que o Lula nomeou para ser assessor da Dilma no Banco do BRICS, eu acho que quem escreveu o discurso do Lula foi a turma da Open Society. Foi ela globalista. Só para relembrar uma coisinha, quando a gente fez o dossiê do Clube de Roma, eu mostrei esse documento para vocês. Um documento oficial do HSBC, o HSBC internacional, não do Brasil, né? Regulação SG. Na primeira página, na primeiríssima página, na introdução, aqui de baixo mesmo, sem entender inglês, você já deve ter visto esses símbolos todo colorido, meio rosa, amarelo, verde, vermelho, amarelo. E a PEC é Agenda 2030, assim. É Agenda 2030. Aí você pega aqui a tradução, né? Você bota no Google. Adoção de SG. Dos princípios às metas. As origens do SG remontam aos ideais do Clube de Roma. Uma organização fundada em 68 para enfrentar os desafios conectados e de longo prazo para manter e sustentar um planeta melhor para todos. Como é a linha do tempo? Bem rápido. Começa ali com a turma do Clube de Roma publicando o relatório Os Limites do Crescimento, em 68. Esse relatório é o que dá base para a primeira reunião da ONU focada na questão ambiental, que é Estocolmo 72. O próximo grande evento que tá você pode pensar na internet, você vai ver que eles vão dessa linha do tempo. Vai ser depois 85, que é o relatório da Brundtland, Gro Harlem Brundtland, que inclusive já ocupou cargo no OMS. O pai dela foi para os Estados Unidos, foi bolsista dos Rockefeller, né? Sempre assim. Ela já foi vice-presidente internacional da Internacional Socialista, deve ser por isso que está no OMS, né? Tipo Tedros da vida. E aí o relatório dela é o que serviu de base para a Rio 92. Foi ela que trouxe o termo desenvolvimento sustentável para a mesa. Foi ali, 85, relatório da Gro Harlem. A partir dali começou a falar de desenvolvimento sustentável. Aí veio a Rio 92, tem todos aqueles debates, e na Rio 92 se cria a Agenda 21. Conforme a gente foi se aproximando de 2021, eu falei, rapaz, não vai dar tempo, tipo o que está acontecendo agora. Eles pegaram a Agenda 2020, a Agenda 21 e reformularam, moldaram até para a Agenda 2030. E agora a gente está nesse processo que estamos chegando em 2030, agora não vai avançar, reformula Pacto para o Futuro. Só para relembrar também,
Como o Brasil pode retomar o protagonismo no meio ambiente? A matéria está lá no site Eco, só para mostrar o histórico. Em 68, setores do pensamento progressista empresarial e científico protagonizaram o que acabou sendo conhecido como Clube de Roma, iniciaram a reflexão que acabou por gerar o relatório Os Limites do Crescimento, debatido na Estocolmo 72. Enfim, podemos dizer que o advento da economia verde, defendida na Rio +20, é uma evolução desta proposta que permeou a economia, ou seja, Rio +20, e que os atuais ODS, Agenda 2030, representam metas que englobam reivindicações presentes desde 68. Os sonhos do Clube de Roma transformaram-se na lógica empresarial da regulação ESG. Durante a Estocolmo 72, o conceito de desenvolvimento sustentável já permeava o imaginário da sociedade, que apenas veio consolidar em 87, nos resultados do documento Nosso Futuro Comum, da comissão da Brundtland, foi mal. Foi 87, foi 85, então eu errei por 2 anos. E aí é só o que eu disse, só para mostrar, né? Porque eu não gosto de falar, aí você fala, e será que essa informação é verdade? Então tá aqui, ó. Agenda 2021, na Agenda 21, foi um dos principais resultados da ECO 92, a Rio 92. É um documento que estabeleceu a importância de cada país, assim comprometer a refletir global localmente a forma pelos quais governos, empresas, ONGs, todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para problemas socioambientais. Problemas sociais e ambientais, né? Socioambientais. Mas vamos lá.